Eis a palavra do Eterno que veio a Joel, filho de Petuel. Escutai com atenção, ó vós, anciãos, e ouvi, ó todos os moradores desta terra. Porventura ocorreu isto nos vossos dias ou nos dos seus pais? Narrai a vossos filhos, e que eles o contem a seus filhos, para que estes, por sua vez, o transmitam à próxima geração. Pois o que foi deixado pela locusta cortadora, a voadora o comeu. O que essa deixou foi comido pela voadora. E o que sobrou foi devorado pela destruidora. Despertai ante isto e chorai, ó vós que vos embriagais com o vinho, porque seu doce paladar não virá mais à vossa boca. Quanto a vós, ó sacerdotes, cingi-vos com roupagem de luto e lamentai. Não vos resta senão gemer, ó servidores do altar. Sim, com estas tristes vestes deveis passar a noite, ó servidores do meu Deus, porque já não se elevam oferendas nem libações na casa do Eterno. Ainda assim, diz o Eterno, ainda estáis em tempo de vos voltardes a mim, de pleno coração, com jejuns, pranto e lamentações. Rasgai vosso coração em sinceridade, não vossas vestes, e voltai-vos ao Eterno, vosso Deus, porque ele outorga sua graça e sua compaixão. É tolerante e generoso em misericórdia, e se arrepende do mal que ameaça desencadear. Não temas, ó terra, alegra-te e regozija-te, porque imensa é a bondade do Eterno e poderosos seus feitos. Não temais vós, ó animais do campo, porque brotarão os pastos do deserto, frutificará a árvore, e a figueira e a videira voltarão a ter a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Eterno vosso Deus, porque ele vos dará tanto a primeira chuva quanto a tardia em sua justa medida. Farei com que recobreis os anos perdidos pelo que comeu a locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que mandei contra vós. E ocorrerá então que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão revelações e sonhos, e visões ocorrerão a vossos jovens. Também sobre vossos escravos e vossas escravas verterei meu espírito naqueles dias, e mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia determinado pelo Eterno. Esses são alguns versículos do livro do profeta Joel. E eu queria falar um pouco sobre esse texto, sobre esse livro como um todo. Porque há uma coisa que me incomoda muito, 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 que eu acho que é muito necessário falar sobre, que é esse pequeno texto, esses dois versículos, na verdade, que a gente ouve com muita frequência do profeta Joel, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Só esse trechinho é muito repetido em muito lugar. Em pregação de domingo, culto de ensino, culto de jovens e adolescentes, congresso, isso, mas aquilo. Tanto que no ano passado, no ano de 2024, só esse versículo, o versículo 28 do capítulo 3 de Joel, foi o mote, foi o tema da da Uniatse, da União de Adolescentes da Assembleia de Deus em Curitiba. E tem uma coisa que me preocupa, porque junto com esse texto, nas pregações, congressos, etc., vem aquela mania de grandeza, de querer arrebentar tudo, e a gente, a geração que vai reformar esse país, que vai profetizar e tal, tanto que o nome do tema do ano passado era Profetiza, da Uniatse. Mas uma coisa que me preocupa é que eu nunca vi ninguém falar sobre o que significa isso no contexto do livro de Joel. E ao contrário de que... Eu não sei o que as pessoas imaginam, que as pessoas que não leram o livro inteiro imaginam o que acontece no livro de Joel, mas como eu li aqui, tudo começa com uma calamidade,
com uma situação de devastação completa, em que as searas foram destruídas. E com isso, a fonte de alimentos, a fonte econômica também, e junto com isso também vem uma desestabilização das condições do sacerdócio e, e do povo como um todo. E ninguém fala sobre isso. Assim, não digo ninguém porque é muito exagero. Mas nos meios em que esse versículo do 28 de Joel é lido e meditado sobre com muita frequência, muitas pessoas deixam a desejar, ou melhor, deixam de falar desse contexto de calamidade. Fala, a gente é geração do arrebatamento, e a gente tem que profetizar isso e tal, só que falta coisa. E tem uma coisa que eu penso muito e que me preocupa, que é texto sem contexto é pretexto para heresia. E em vez de, quando a gente fala sobre esse texto, das pessoas serem realmente edificadas a longo prazo e de chamar as pessoas para um amadurecimento necessário para os nossos dias, isso fica só como um mote, fica um negócio no ar, e em vez de dar o bom efeito que devia dar, leva para um caminho não muito agradável, nada recomendável, aliás. E depois continuando a reflexão do livro de Joel, dessa calamidade, Deus chama o povo ao arrependimento. E depois do arrependimento, que está de uma forma mais forte, escrita no versículo 13 do capítulo 2, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, em outra versão. Depois disso, tem uma restauração, mas uma restauração diferente, que não é só tão somente o restabelecimento da ordem das coisas, da estabilidade do povo, da economia e da natureza, que também sofre com essa calamidade, mas na Almeida Revista e Corrigida, no versículo 23 do capítulo 2, que está escrito que Deus dará tanto a primeira chuva quanto a tardia, na Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão bem literal da tradução, uma tradução bem literal do texto original, o texto traz que Deus vai mandar a chuva temporã e a serôdia, que são as chuvas que preparam o campo para colheita e para semear os grãos, a cultura em questão. Mas, além disso, o texto diz que Deus mandará o ensinador de justiça. E esse ensinador de justiça, no original em hebraico, é uma palavra que tem tanto a ver com a chuva, que prepara o campo, que dá as condições para que as coisas possam crescer bem, e ensinador, professor, que é a palavra moré, uma palavra usada até os dias de hoje no hebraico moderno, que é professor, uma pessoa que ensine. E só depois de vir o ensinador de justiça, só depois de vir todo esse preparo na terra, esse trabalho sobre a terra, só então que vem a promessa que Deus faz ao povo de Israel. Incorrerá que então que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão revelações e sonhos, e visões ocorrerão aos vossos jovens. Então, eu vejo que como esse texto, a forma como esse texto é observada hoje, é uma coisa meio capenga, assim, é uma mania de grandeza desnecessária e não traz aquilo que precisa ser trazido, a reflexão que a gente precisa ter e o chamado correto. Traz um chamado para assim, profetiza e ordena e manda tua autoridade, vai acontecer porque Deus está contigo e não sei o que. Só que falta coisa aí.
O profeta Daniel, por exemplo, antes de ter as próprias revelações dele, as visões escatológicas, apocalípticas dele, ele foi pesquisar, ele foi estudar a palavra de Deus, o livro do profeta Jeremias. E só a partir desse entendimento que ele teve, de que o povo transgrediu, só assim ele se arrependeu. Embora Daniel não tivesse nada do que se arrepender, Daniel era um homem justo, um homem fiel a Deus, mesmo estando na Babilônia. Mas ele se arrependeu por um pecado que nem era dele mesmo. E só então Deus revelou a ele que Deus iria trazer Israel de volta para a terra, e coisas ainda mais profundas, além daquilo que Daniel imaginava. E isso é uma coisa que é absolutamente necessária para a gente, nós cristãos, jovens e adolescentes principalmente, que precisam ser estruturados para que a gente possa defender a nossa fé, defender os nossos valores e tudo mais, não de uma forma tola, de uma forma simplista, de uma forma rasa. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo mau e não é um mundo fácil de se viver. Eu, por exemplo, tenho um professor na faculdade que eu nunca testei para ver, né, o quanto que ele conhece, mas ele fala em aula isso, uma coisa muito séria, que ele gosta de desconstruir pastor que não lê a Bíblia direito, porque ele já leu a Bíblia e domina a Bíblia. E aí, como que a gente faz quando uma pessoa dessas vem na nossa frente? Eu, por exemplo, já passei muita vergonha discutindo em sala coisas sobre as quais eu não estudei, coisas que eu não tinha bem estruturadas no meu coração. Coisa para defender, por exemplo, a soberania de Deus. Defender a bondade de Deus, a santidade de Deus, quando eu não tinha como defender essas coisas por meio da palavra, por meio de entendimento, pelo exercício da minha inteligência, eu passei muita vergonha. E isso é uma coisa que eu acho muito necessária que a gente observe nos nossos dias. Por isso eu selecionei aqui também um outro texto em Hebreus 5, versículos 12 ao 14. Eu vou ler aqui rapidinho. Por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E Mateus 5, 13 e 16 é o pedacinho do Sermão do Monte em que o Mestre Jesus fala: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, é absolutamente necessário que antes da gente, ou melhor, não antes, além de a gente buscar ser cheio do Espírito Santo para manifestar os dons que o Senhor Jesus nos concedeu, é necessário que junto com isso esteja o entendimento da palavra de Deus. Porque não tem como nós exercermos os dons que o Espírito Santo nos dá sem saber o que eles significam, em que contexto eles são aplicados, qual é a função deles e como eles são usados. Eu mesmo, por exemplo, só vim a entender o dom de línguas, por exemplo, com o ensino na igreja, através de 2 cultos em específico, que eu aprendi muito sobre como usar o dom de línguas de forma sábia, de forma para ser edificado e edificar, talvez, quem esteja ao meu lado. Então, perdão, é muito importante que nós não negligenciemos o estudo da palavra e a busca de entendimento maduro e de maturidade para que nós possamos ser pentecostais, para que nós possamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo
para transformar os nossos dias, o nosso contexto, o lugar em que nós estivermos, seja ele qual for. E uma coisa que eu identifico, eu vejo, que muita gente tem, até eu mesmo tenho. Quando a primeira dificuldade, que parece ser insolúvel na palavra, por exemplo, uma aparente apologia à violência, por exemplo, no livro de Juízes ou de Josué, nos quais estão registrados momentos de guerra e guerras severas, a gente desanima de ler a palavra, porque parece difícil, porque parece que não tem um argumento intelectual ou alguma coisa que possa justificar ou que possa explicar pra gente o porquê daquilo. E com isso a gente trava, a gente para, desanima de ler a palavra, desanima de querer debater, de querer buscar e entender o que isso significa. Por isso, eu queria fazer um convite a você, quem quer que você seja, para ler a palavra mesmo que não entenda. Eu tenho feito isso e tem sido uma coisa muito boa, e é uma coisa que eu vou cultivar pelo resto da minha vida, que é ler a palavra independente de querer tirar alguma palavra lacradora ou alguma coisa que seja para fazer um rebuliço no mundo inteiro. Só ler. Só ler. Mesmo que aparentemente não tenha um significado o versículo ou que não tenha uma explicação lógica, coerente, bem estruturadinha, mastigada e tal. Mas é assim que a gente tem que conduzir a nossa vida. A nossa leitura da palavra, ela não pode ser barrada por nenhuma dificuldade, seja ela qual for. E nem a busca do Espírito Santo, nem a busca dos dons do Espírito Santo, nada pode impedir a nossa busca para que a gente seja maduro e para que nós possamos ser homens, mulheres, independente do nosso contexto, do nosso lugar em que nós estejamos, para que nós sejamos cristãos, para que nós possamos ser instrumentos de Deus nesse mundo aqui, para que nós possamos ser luz e para que nós saibamos nos colocar nesse mundo de um modo que a nossa luz, as nossas obras, tudo isso glorifique o nosso Pai que está nos céus, conforme nos mandou o Senhor Jesus Cristo. E era isso que eu queria trazer no dia de hoje. E eu queria recomendar uma música. Duas, aliás. Duas músicas em espanhol. Do cantor, se não me engano, ele é mexicano. É Marcos Witt. O nome da primeira música é Yo Te Busco. E a segunda é Temprano Te Buscaré. Temprano se não me engano, é cedo, pela madrugada, alguma coisa assim. E eu queria recomendar essas músicas por um motivo simples. Porque elas são músicas que cantam, que falam sobre buscar o Senhor. Buscar o Senhor independente de qual seja a dificuldade. Buscar o Senhor porque Ele é o nosso pão. Ele é a nossa água viva que nos dá vida nesse lugar. Ele deu o sangue dele, a carne dele, para que nós pudéssemos ter vida. Então, nada mais justo, nada mais correto do que nós buscarmos ao Senhor, de dia e de noite, e de meditarmos na palavra dele. Era essa a mensagem que eu queria deixar para você. Espero que o Senhor Jesus e o Espírito Santo operem no seu coração, para que essa palavra tenha produzido frutos no seu coração. Deus abençoe e até uma próxima.